Olá pessoal, eu sou o professor Murilo. Vamos aqui iniciar o nosso curso de desenho mecânico. Vamos começar com a revisão geral sobre desenho técnico, ou visão geral de desenho técnico para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de estudar desenho técnico em si. Bom, não tem como falar de desenho técnico sem lembrar desse conceito fundamental, o conceito de visão espacial. Visão espacial é aquela capacidade que todos nós seres humanos temos de entender uma forma espacial a partir de uma figura plana. Olha esse exemplo bem simples que eu coloquei aqui na tela. Imagina você pegar o smartphone seu aí e traçar uma rota em um aplicativo de mapas. Quando você faz isso, você olha para a tela do seu celular, que vai te mostrar, vai te devolver ali uma figura plana, e a partir dessa figura plana, onde você traçou a sua rota, você consegue criar quadros mentais e entender essa rota como se você tivesse em uma visão espacial. Você consegue, inclusive, se for uma rota conhecida, lembrar de pontos de referências importantes, sei lá, como praças, igrejas, né? Essa visão espacial ela acompanha a gente desde criança. Na verdade, quando você entra lá na escola e começa a fazer seus primeiros desenhos, você vai ali representar o rosto de uma pessoa, uma árvore, uma casinha, você representa ali o sol, nuvens. Todas essas são figuras planas. Só que na mente da gente, a gente consegue criar, quadros mentais como se fossem figuras espaciais, tá? Ou seja, nós conseguimos ter essa referência. Isso que foi fundamental para a criação não só do desenho técnico, mas do desenho de uma forma geral. Porque a gente tem também o desenho artístico, né? Inclusive o homem começou a fazer desenhos artísticos, há registros, de desenhos de cavernas, onde o ser humano fazia ali desenhos em formas, ou seja, em duas dimensões, e inclusive com pontos de referências diferentes, às vezes desenhava um perfil, às vezes desenhava a frente, e desenhava ferramentas, inclusive, que são pontos importantes e fundamentais para a gente que trabalha com indústria, e a partir dali, obviamente, o desenho técnico vai surgir mais para frente, ele surge lá pelo século XVIII, mas com a necessidade que o homem teve. Então, se a gente pegar a história, o contexto histórico mostra ali que o Gaspar Monge, muito famoso, conhecido pelas suas criações e pelas suas teorias, em função da geometria descritiva, ele criou um sistema que a gente chama de sistema de projeções ortogonais. Ou seja, você consegue, a partir da ideia que ele teve, observar figuras, figuras no espaço, e representar partes dessas figuras em planos de projeção. Tá? Então, o Gaspar Monge, só para vocês terem uma ideia, então ele, no século XVIII, o matemático francês Gaspar Monge criou, utilizando projeções ortogonais, um sistema com correspondência entre os elementos do plano e do espaço. Tá? E dali que criou-se, então, que elaborou-se essa teoria toda da geometria descritiva. Qual que foi a ideia do Gaspar Monge? Primeiro, assim, só para vocês terem uma referência, o ser humano em si, a gente, graças a Deus, a gente tem aquela noção de profundidade, noção de distância em função do que acontece, teoricamente, no nosso globo ocular. O nosso globo ocular, então, ele tem ali aquele formato convexo, e aí a gente consegue ter convergência de imagens no nosso globo ocular, e a gente sabe, por exemplo, quando você olha para uma estrada reta e muito longa, você olha lá na frente e você enxerga só um pontinho, porque você sabe que quanto mais distante fica a sua referência, menor ela fica, e isso nos dá uma boa noção de profundidade das coisas. Tá? A ideia do Gaspar Monge foi tentar tirar um pouquinho dessa noção de profundidade, colocando todas as figuras, ou tudo aquilo que você observa, como se tudo tivesse vindo, ou sendo projetado, ou projetando-se aquilo a partir de uma teoria de ângulos retos, ou seja, ortogonais vêm de ângulos retos. Mas só para vocês terem ideia, eu coloquei uma figura aqui, e a gente pode simular o movimento dessa figura com as teorias desenvolvidas aí pelo Gaspar Monge. Então, qual que é a ideia? A ideia é você pegar um objeto, posicionar esse objeto no espaço. A partir do momento que você posiciona esse objeto no espaço, você tem referências. Tá? E a partir dali, você vai criar projeções, mas o que a gente chama de projeções ortogonais. Projeções que vão surgir a partir de um ângulo reto.
tá? Por isso que ficou sendo chamado ou conhecido de projeções ortogonais ou método mongeano. Eu vou simular essa figura aqui para vocês. Olha só, essa que seria a ideia. A ideia é que o observador conseguisse, então, olhar esse objeto a partir dessas referências, tá? A partir desses planos de referência, e com essa visão, ou com esse método ortogonal, ele iria projetar esse objeto nesses planos. Assim, ele conseguiria ter, primeiro, uma noção real de dimensão desse objeto, né, quando ele projeta no plano de forma ortogonal, e ele conseguiria separar esse objeto em mais de um plano, ou seja, na verdade, quando você cria ali a referência, um ponto de referência e posiciona o objeto. A partir desse ponto, desse objeto, você pode ter planos. E se é ortogonal, esse objeto ele vai poder ser visto em até 6 posições diferentes em função dos ângulos retos, né, da ortogonalidade, digamos assim. Tá? Então, essa foi a ideia. Esse é o método mongeano. Eu vou utilizar sempre essa figura aqui, inclusive depois vou até propor para vocês exercitarem aí a representação das 3 vistas ortográficas desse objeto, para que a gente possa mentalmente ir modelando o nosso estudo de desenho técnico em si. Tá? Bom, então, primeiro, né, o método mongeano aí, ele, claro que foi avançando, né, isso foi no século XVIII, e isso veio avançando na história, nós estamos no momento no século XXI, então muita coisa já se passou. Tá? Chegou em um momento histórico, né, que foi necessário criar padrões para essa observação, de forma que o mundo pudesse se comunicar. Na verdade, assim, um conceito eu acabei nem colocando nessa apresentação, porque ela é menor, né, digamos assim, mas o conceito que a gente tem, que é fundamental, é que o desenho técnico, na verdade, ele é uma linguagem, é uma forma de comunicação. Né? Então, é uma forma de comunicação, só que porém gráfica. Tá? E ela é unificada, então ela tem que ser padronizada. Daí surgem normas, surgem teorias que são fundamentais. Tá? Um dos pontos principais que a gente não pode negligenciar, né, é entender que, por exemplo, foi proposto a criação de diedros. O diedro lembra um pouquinho, para quem estudou cálculo aí, aquela questão do círculo trigonométrico, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. No caso, a gente vai estar no espaço, não no plano aí, né? E no espaço você posiciona o objeto e você vai ter, então, primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro, quarto diedro, para a gente entender mais ou menos aqui nesse início o que é diedro. Tá? Então, a ideia é posicionar o objeto naquele diedro, observar e projetar. Tá? No caso do Brasil, eu vou falar logo mais, mas o Brasil, aqui a gente segue as normas da ABNT, que são normas técnicas de consenso mundial, tá? E a ABNT ela optou pela utilização do primeiro diedro. Na verdade, isso é uma herança, né? Tem toda uma história, tem um sistema métrico, por exemplo, que vem por trás de tudo isso aí, até que o Brasil tenha ali, então, o primeiro diedro sendo adotado. Mas outros países do mundo optam principalmente aí pelo terceiro diedro. Então a gente vai entender muito bem o primeiro diedro, porque nós estamos no Brasil e precisamos entender isso aqui, mas vamos aprender a fazer as conversões, digamos, dessa linguagem para o terceiro diedro, por exemplo. O que vai mudar, na verdade, é só o posicionamento das vistas ortográficas, que eu vou mostrar para vocês já já. Mas eu parei nessa figura porque o que é importante para a gente entender aí? São 3 elementos que eu gostaria que vocês gravassem bem. Um é o observador, nesse caso uma observadora. O segundo seria esse elemento que a gente está chamando de objeto. E o terceiro, o plano de projeção. No caso do primeiro diedro, nós vamos estar sempre posicionados dessa forma. Observadora, objeto, plano de projeção. Né? Então, sempre o objeto no primeiro diedro vai estar sempre entre o plano de projeção e o observador ou observadora. E o observador ele vai mudando de posição para ele poder projetar esse objeto em cada um dos planos disponíveis ali. Tá? Então, essa ideia ela é fundamental para a gente. A gente, então, vai ter que trabalhar um pouco desses conceitos. Tá? Então, vou só frisar que isso é importante para a gente daqui para o que nós vamos ver já já. Né? Então, nós temos um objeto. Esse objeto ele fica aqui, o objeto,
né? Que no caso vai ser a peça mecânica, nós estamos falando de desenho mecânico. Nós vamos ter então o plano de projeção, ou os planos de projeção, e o observador. Então, no nosso caso, o objeto ele vai estar entre esses dois elementos. Se a gente pegar, então, seguindo essa ideia, o que vai acontecer? Aquilo que eu falei há pouco, tá? Nós vamos ter uma possibilidade de até 6 projeções, né? Até 6 projeções, porque o observador, então, ele vai, a partir desse, até 6 projeções ortogonais, é bom lembrar disso, né? A gente está falando só da possibilidade de projetar isso de forma ortogonal. A norma, ela avança um pouquinho e chega em uma parte lá que a gente tem a possibilidade de criar vistas especiais. É um outro assunto para um outro momento, tá? Mas nesse momento nós temos, então, o observador com a possibilidade de 6 pontos de referência para ele poder trabalhar, que seria a visão inicialmente ali, né, aquela que eu pintei o objeto de amarelo ali, né, então a gente tem ali uma possibilidade de observar o objeto e projetar, a gente vai chamar aquilo ali de vista frontal, depois a parte que eu pintei de azul a gente vai chamar de vista superior, a de vermelhinho a lateral esquerda, e nós vamos ter a lateral direita, a inferior e a posterior também. Vou passar uma por uma para vocês não ficarem com dúvidas, tá? Então eu tenho aqui o objeto, tenho o plano de projeção, né? Nesses planos de projeção, então eu vou definir agora quais são as vistas que eu vou enxergar. Nesse caso, as 3 primeiras vistas que a gente destacou lá no começo, né? Que seria essa vista, que seria a vista frontal, depois a vista superior, e a pintado aí no caso de vermelho ou rosa ali, né? Uma cor mais tonalidade entre vermelho e rosa, a vista lateral esquerda. E também vai existir a possibilidade da vista lateral direita, né? Vai existir a possibilidade, então, de uma vista visto de baixo ali, que vai ser a inferior, e da vista que é o oposto da vista frontal, né? Que é a vista posterior, então. Então, essas vão ser as 6 possibilidades de vistas ortográficas. Obviamente que, geometricamente, os formatos praticamente se repetem, né? Ou seja, a lateral direita, a lateral esquerda, a frontal e a posterior, a inferior e a superior. Então, a entidade, né, a ABNT, ela falou, ó, não há necessidade de você sair representando tudo, tá? Vamos delimitar isso aí. Então, chega em um momento da norma que ela sugere até 3 vistas ortográficas, mas não obriga, né? A gente pode utilizar mais se for o caso. Mas a ideia é isso aí. Então, tudo começa com a ideia do Gaspar Monge, de criar projeções ortogonais. Na sequência, a gente, então, entende que essas projeções elas podem gerar 6 vistas ortográficas de qualquer objeto posicionado e referenciado no espaço a partir de planos de projeção. E a partir das 6 vistas, surge, então, uma técnica que a gente chama de técnica do rebatimento. O que é a técnica do rebatimento? Eu vou pegar esses planos de projeção, que até então ainda estão no espaço, né, e vou planificar isso. Tá? A gente chama isso de épura. Né? Eu vou tirar o objeto do espaço e colocar no plano. E daí vai surgir uma forma ou um posicionamento padronizado para se colocar esses objetos em ordem. Em ordem que eu falo em uma ordem entendível por todos, ou padronizada para que todos possam saber. Que, por exemplo, a vista de frente tem que ficar ali. No primeiro diedro, ela sempre vai estar naquela posição, né? A vista superior no primeiro diedro sempre vai estar naquela posição, a vista lateral esquerda sempre naquela posição, e assim vai, tá? No terceiro diedro vai ter a mesma situação para se analisar também, em um novo momento que nós vamos ver aqui, tá? Mas assim, a ideia então é isolar essas vistas inicialmente para entender cada uma. Daí surge a vista frontal, por exemplo, que eu estou mostrando aí na tela do computador para vocês, né? Na verdade, a vista frontal ela vai surgir desse plano de projeção, que a gente delimita ali como plano de projeção vertical, tá? E assim surge ali a vista frontal, tá? Então eu consigo projetar a vista frontal, depois eu projeto a vista superior, lateral esquerda e assim consequentemente, todas as vistas serão projetadas. O que é importante, já que eu parei na vista frontal? Eu falar que a vista frontal sempre vai ser aquela vista que mais identifica, ou que melhor identifica o objeto. Acho que assim fica até mais claro.
né? A vista frontal é aquela que melhor identifica o objeto. É aquela que vai trazer, geralmente, as características geométricas, as características de posição de montagem, se tratando da peça mecânica, as características de posição dentro de um conjunto mecânico, ou seja, na hora que ela está ali junto com outros elementos que compõem a máquina em um conjunto, como que ela vai ficar, ou como que ela se comporta. A partir dali a gente delimita ou define a posição da vista, que é a mais importante, e vai chamá-la de vista frontal. Ela é projetada no plano vertical, tá? Lembrando que todas essas projeções, tudo isso que a gente está vendo em teoria aqui, é imaginário até então, tá? Como se a gente pudesse imaginar. Por isso que eu coloquei a definição de visão espacial lá no começo para vocês, tá? Daí eu consigo, por exemplo, projetar a vista superior, tá? A vista superior, então, ela vai ser desenhada logo após a definição da vista frontal. A frontal sempre vai ser a principal. A partir dela que eu defino as outras. A vista superior vai estar no plano de projeção horizontal. Depois vem a vista lateral esquerda. A vista lateral esquerda vai estar no plano de projeção lateral, né? Ou de perfil, como muita gente chama, tá? Então, a observadora, nesse caso, ela está mudando de posição e está encontrando ali suas vistas ortográficas. Obviamente que eu coloco aqui do lado já o rebatimento, já esse rebatimento, como ele vai ficar lá no final, né? Então essas foram as 3 primeiras, elas vão ser as 3 principais, as 3 sugeridas pela ABNT, mas ainda é possível representar, por exemplo, a lateral direita, tá? Essa vista aí que seria a número 4, a lateral direita, o outro plano de projeção lateral, tipo, o segundo plano de projeção de perfil que nós temos aí. Nós temos também a vista inferior, tá? Olha lá, a observadora mudou de posição, está olhando embaixo da peça, representando lá no plano de projeção horizontal ali em cima a vista que ela enxergou por baixo, né? A vista inferior. E temos também a vista posterior, que seria a vista número 6. Tá? Planificando tudo isso, ou seja, fazendo a técnica dos rebatimentos, a gente vai conseguir encontrar isso daqui, ó, que seria a vista principal, que a gente chama de vista frontal, depois a vista superior, que fica logo abaixo da vista frontal, depois a vista lateral esquerda. Digamos, essas 3 seriam as 3 vistas principais aqui estabelecidas pela ABNT, ou sugeridas. Eu gosto muito de falar essa palavra, sugeridas pela ABNT, porque ela não obriga você a utilizar, por exemplo, a vista lateral esquerda. Você pode usar a direita se for o caso, tá? Mas aqui é fundamentalmente um objeto simples e que fica claro que a lateral esquerda, por exemplo, que está aqui, ó, fica claro que a lateral esquerda ela traz muito mais informações que a lateral direita. A lateral direita ela traz aqui uma linha que a gente vai aprender já já, que chama-se linha para contornos não visíveis, ou popularmente tracejada, né? Bom, mas enfim, se fôssemos desenhar todas as vistas, essas seriam as posições, tá? No nosso curso de desenho mecânico, a gente vai desenhar, a gente vai fazer representações aqui em forma de esboço, né, ou croquis, desenhos à mão livre, executados na prática. Ou seja, vou pegar uma peça mecânica, vou medir e vou começar a desenhar, fazer as representações iniciais, vou fazer um esboço daquilo que se pretende fazer como desenho de projeto final. E o desenho de projeto final você vai em um software, por exemplo, e executa, tá? Mas a vista frontal, por exemplo, como eu falei, né, ela sim é a principal, é o destaque para o objeto em si. Bom, sabendo-se disso, é importante ressaltar que toda essa parte aqui, que é imaginária, né, que a gente descreveu de uma forma bem suave aqui para que todos possam entender, tudo isso vai ir para o papel, então, vai para a épura, né, vai se transformar em um desenho, e existem os padrões. O desenho, ele tem, então, por exemplo, a vista frontal, ela tem que ser obrigatoriamente alinhada com a vista superior, né? Então essas linhas de projeção aqui, que são imaginárias, né? Só coloquei aqui para vocês terem uma referência, mas todas as vistas, ó, onde começa uma, começa a outra, onde termina uma, termina a outra, seja na referência de altura, de largura ou de comprimento, tá? Por quê? Essa padronização é que faz com que a linguagem se torne universal. Todo mundo vai fazer dessa forma se desenhar no primeiro diedro, tá? Aí você, agora que já sabe, já entende, você elimina elimina essas linhas de projeção e você terá o seu desenho feito ali dentro das condições aceitáveis. O que é importante ressaltar? A gente está falando de projeções ortogonais ou ortográficas no primeiro diedro. As projeções no terceiro diedro,
que é muito usado na indústria também, né? Porque muitos países adotam, e hoje a maioria das indústrias são multinacionais, então a gente tem que se adaptar a isso, não pode ficar preso só ao primeiro diedro. Vai acontecer no terceiro diedro que a vista frontal praticamente vai ser sempre a nossa referência. O que vai mudar? O posicionamento das outras vistas. A vista superior, por exemplo, ela vai continuar sendo desse mesmo formato, com essas mesmas linhas de contorno visíveis, tá? Porém, ela não vai ficar nessa posição, ela só vai mudar de posição. Ela vai ficar em cima, por exemplo, da vista frontal no terceiro diedro, tá? Mas isso é um outro assunto que nós vamos tratar já já, né, aqui no nosso curso, tá? Então, essa é a ideia de projeção desse objeto. Na prática, o que vai acontecer é isso daqui. A ABNT falou, não, eu sugiro que vocês façam até 3 vistas, né, que seja suficiente. Até 3, então, você pode fazer menos que 3, se for o caso, tá? Ou mais que 3, se for um caso mais especial, tá? Então, assim, tem desenhos que nós vamos conseguir desenhar em uma vista. E pela norma, em objetos simétricos, tá? Que a gente vai ter simetria em 1 ou 2 sentidos, por exemplo, em objetos simétricos a gente consegue desenhar em até menos que uma vista. Existe a possibilidade de você fazer um desenho técnico de um objeto simétrico em 1/4 de vista, por exemplo. Tá? Nós vamos ver e fazer isso enquanto formos aprofundando aqui no desenho. Mas nós vamos ter a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda como padrões de referência para o primeiro diedro. Tá? Não é obrigatório ser essa sequência. É, digamos assim, sugerido. Tá? Existem desenhos que a gente vai precisar representar, por exemplo, a lateral direita também e ficar 4 vistas, ou optar pela lateral direita e omitir a lateral esquerda. Tá? Ou, às vezes, se for o caso, dependendo da... A vista frontal é que vai definir o que é que vai ser visto nas outras, né? A posição da vista frontal é que vai nos dar essa definição. Então, a partir da vista frontal é que nós vamos tomar a decisão de quais são as 3 vistas, ou as 2 vistas, ou as 4 vistas necessárias para mostrar aquele objeto X ali. Bom, basicamente, uma visão geral sobre as projeções ortogonais é isso, e existem também a questão das normas. Tá? Então, não existe desenho técnico sem norma, senão vira desenho artístico. O desenho artístico vai expressar sentimento, vai expressar emoção, não é o caso nosso aqui. Nós estamos falando de uma linguagem gráfica universal. Tá? Então, no Brasil, as normas são aprovadas e editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, e elas estão em consonância com as normas internacionais, que são normas aprovadas pela Organização Internacional da Normalização, que é a ISO. Então nós seguimos essa sequência. Obviamente que existem reuniões, conferências internacionais para que se cheguem em comum acordo, né? Ou seja, existe um norteamento para que essas normas sejam aplicadas em cada país também, né? Para que elas tenham consonância mundial. Então a ISO e a ABNT fazem isso para a gente. Só para vocês terem ideia, eu coloquei aqui algumas normas, assim, coisas que a gente nem imagina, né? Mas a gente tem uma norma geral do desenho técnico, por exemplo. O que a norma geral fala? O que ela define? Ela se atém ali, por exemplo, aos aspectos geométricos, tá? Ou seja, com relação aos aspectos geométricos, esse desenho vai ser projetivo ou não projetivo? Tá? O desenho projetivo, que é o que nós vamos fazer aqui, são desenhos projetivos. Eles vêm de projeções ortogonais. Né? Ele é um pouquinho diferenciado do não projetivo. Na indústria a gente usa muito o desenho não projetivo, mas ele é mais aplicado em gráficos, né? Em representações, por exemplo, sei lá, vou fazer um diagrama, né? Então existem normas para se fazer diagrama. Eu vou fazer um gráfico, sei lá, e cada gráfico tem ali a sua fundamentação. Um gráfico de Pareto, né? Então tem norma para se criar e ele é um desenho também, mas ele não é projetivo. E claro que os softwares ajudaram demais nesse ponto, tanto do projetivo quanto do não projetivo. Mas a mesma norma, que é essa norma geral, né, que é a 10647, ela define, por exemplo, o grau de elaboração. Tá? Vai ser um esboço, vai ser um desenho preliminar, a gente pode fazer um esboço, pode fazer um desenho preliminar e pode fazer um desenho definitivo. Tá? Então, assim, isso tudo é definido pela norma. Essas normas elas são obtidas, são, na verdade, adquiridas
na ABNT. Atualmente a gente compra isso no site, cada empresa tem a sua ali, digamos, as suas diretrizes para que se adquira essas normas. Você tem lá pacotes onde você pode adquirir X normas por mês. A ABNT ela te oferece lá um serviço para você comprar essas normas. Quando eu falo você, é a sua empresa, por exemplo, tá? Aí tem que entrar no site da ABNT e verificar certinho, para que, senão eu vou falar coisa aqui que talvez não seja pertinente com o que está escrito lá no site, tá? Mas sei lá, a própria a 10647 vai falar de pormenorização, ou seja, você vai representar um desenho de detalhe, um desenho de conjunto, tá? Como que vai ficar o detalhe? Tem uma norma especial para mostrar um detalhe X, né? Sei lá, você vai mostrar uma vista de A, um ponto de referência A. Então, existe norma para isso. Vai ter a própria técnica de execução, se vai ser à mão livre ou utilizando software no computador, tá? Por exemplo, a maioria dos desenhos definitivos, elas são feitas no software lá. Para você ter o arquivo digital ali é muito melhor, né? Então, a gente vai aprender muito sobre essas normas da ABNT. E tem muitas outras normas, eu só coloquei como exemplo aqui umas 2 ou 3. Olha essa norma aqui, ó, a 10.068, ela fala do layout, né, das dimensões do desenho. Lembrando que o desenho técnico, mesmo sendo executado no software, o formato padronizado é da série A. Tá? Então é A0, A1, A2, A3, A4. Existe a condição de colocar legenda, então tem uma norma para se fazer legenda. Tá? E tudo isso é padronizado e você deve seguir. O que muita gente faz hoje? Ela acaba, sei lá, em função da modernidade, né? Muita gente negligencia essa norma de layout e dimensões, por exemplo. Tá? Eu assim, me colocando como um profissional, que uma das coisas que o desenho técnico faz muito, né, é disciplinar a gente, né? Então eu penso que todos nós profissionais temos que ser disciplinados e temos que seguir o que está na norma. Então, se o layout é padronizado, vamos manter esse padrão aqui, não custa nada, tá? Né? Não é isso que a gente vai encontrar em todas as empresas, mas eu sugiro para vocês que estão começando aí nessa área de desenho, de projetos, tá? Seguir as normas, não custa nada. É muito simples e você cria-se padrões que vai facilitar a comunicação da sua empresa com outras empresas. Pensa no futuro, sua empresa pode crescer, então é por aí que as coisas vão acontecer. Tem norma para tudo, ó, norma para aplicação de linhas, tá? Larguras de linhas. Então, na hora de você fazer tanto o desenho de esboço à mão livre quanto um desenho de software, né, você vai ter que definir as larguras da linha lá, né, lá no software. Você define. Alguns softwares hoje já vêm com linhas pré-definidas, é só você aplicar. Tem a NBR 10.067 que mostra essas regras gerais. Tem a NBR 8196, tá? Que é o emprego de escalas e dimensionamento, né? Nós vamos ver muito sobre isso aqui. Inclusive, vou até sugerir o desenho de escala no primeiro exercício, tá? A NBR 12.298, que vai falar de cortes, de achuras ou linhas de achura, que nós vamos aprender aqui no desenho técnico. A NBR 10.126, que é a cotagem especificamente, tá, do desenho técnico. A NBR 8404, que é a questão do estado de superfície, tá? Então aqui vai entrar a questão da rugosidade da superfície do desenho mecânico. A gente utiliza muito essa NBR, tá? A NBR 6158, que é o sistema de tolerâncias. Isso aqui é importantíssimo, gente. Vocês não sabem quanto que isso aqui é importante para o profissional da mecânica. Tá? Então, o desenho mecânico, isso aqui é fundamental. Muita gente negligenciando isso aqui também. A gente vê muito profissional negligenciando esse sistema de tolerâncias e ajustes. Tá? A NBR 8993, que vai falar das partes roscadas. A gente tem muitas partes. Os desenhos mecânicos em si, né? A rosca em si faz muito sentido para os desenhos mecânicos, tá? Porque faz parte dos elementos de fixação, então é fundamental. E muitas outras, né? Essa aqui é para engrenagens, ó, a 11.534, que vai normalizar a representação de engrenagens. Então, são muitas normas e todas são muito importantes para nós que vamos aprender aqui desenhar, fazer desenhos mecânicos. Tá? Tem muitas outras, não coloquei todas aqui, obviamente. Né? Então, a minha sugestão, para a gente encerrar aqui essa aula de hoje, que é a primeira aula, é que vocês façam a representação desse exemplo numa folha em branco. Vou ver se eu deixo aqui para vocês uma folha
padronizada para esse início, né, com pontos de referência para facilitar o seu entendimento inicial, mas na sequência a gente vai pegar uma folha de papel em branco e começar a croquisar, começar a esboçar desenhos em si. Tá? Então, utilizando essa folha em branco, fazer o esboço em 3 vistas ortográficas do exemplo 1. Esse exemplo 1 é o que eu trabalhei em toda a aula: frontal, superior e lateral esquerda. Então você vai desenhar as 3 vistas aplicando aquele pouquinho que você entendeu aqui sobre normas técnicas, né? Manter ali então o padrão da ABNT, a frontal, embaixo da frontal a superior, do lado da frontal e alinhado a vista lateral esquerda. Lembrando que essas vistas são equidistantes também. A distância que tem entre a frontal e a superior tem que ser a mesma distância que tem entre a frontal e a lateral esquerda, por exemplo. Tá? Coloquei aqui só para ficar claro que nós vamos utilizar a escala natural. Tem a norma de escala, nós vamos ter um capítulo para falar sobre escalas, mas escala natural está escrito 80, você vai representar com 80 milímetros lá na sua régua. Se está escrito 40 de altura, você vai representar com 40 milímetros lá na sua régua. Esse desenho é muito simples, né? Então, quando a gente fala de medidas de comprimento, para quem não pegou ainda a ideia, é como se fosse o comprimento 80 milímetros, a altura 40 milímetros, a largura 40 milímetros, tá? Esse comprimento parcial 40 milímetros, essa altura parcial 20 milímetros. Então essas são as dimensões que envolvem esse objeto e você vai lá na sua régua e vai medir 20 milímetros e fazer essa medida. Quando eu falo que não é necessário cotar, é porque você vai desenhar as 3 vistas: frontal, superior e lateral esquerda. Você não precisa, nesse momento, distribuir as linhas de cota, né, as medidas, as dimensões, porque não é o objetivo. O objetivo aqui é trabalhar a visão espacial para que vocês entendam e consigam executar esse desenho. Aí, um momento oportuno, nós vamos entrar com o dimensionamento padronizado também. E o exercício 1, o exercício que fica de verdade, é esse daqui. A ideia é fazer então o esboço em 3 vistas ortográficas, ou seja, nós vamos pegar esse desenho, é um desenho mecânico, tá? E vamos representar a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda, tá? Seguindo as mesmas orientações, porém com um detalhe. Nesse desenho aqui, a minha sugestão, tá? Porque vocês estão iniciando aí e vai ficar muito mais fácil de entender se você aplicar essa escala que a gente chama de escala de ampliação. A escala de ampliação 2:1. É muito simples. Nós vamos ter o capítulo para falar sobre escalas, que é pequenininho, tá? Mas o que é a escala 2:1? Tudo que tem aqui no desenho, você vai multiplicar por 2. Ou seja, aqui está escrito que é 20, você vai desenhar com 40. Aqui está escrito que é 40, você vai desenhar com 80. Por exemplo, esse comprimento desse objeto, 60 milímetros. Na hora que você for desenhar, você vai desenhar com 120 milímetros. Esse comprimento parcial 20, você vai aplicar 40. Ou seja, tudo aqui você vai multiplicar por 2. Ó, a altura é 20, vai ser 40. Essa altura aqui desse elemento, a gente chama isso aqui de rasgo, 5 milímetros, você vai fazer com 10. Tá? E assim vai. Todas as dimensões você vai multiplicar por 2. Tá? Então, essa é a nossa aula 1. Espero que vocês tenham entendido. Vamos tentar fazer o exercício. Sugiro fazer o exemplo, principalmente para quem não estudou desenho técnico ainda, antes de fazer o exercício e depois fazer esse exercício. Já já eu entro com a correção, explicando passo a passo para vocês. Tá? Bom trabalho para vocês aí. Até já.